flerta com outras artes, como fotografia, por exemplo. Ela compõe o Patufu desde a versão embrionária da banda, Assustados por um Gesto, surgida em 91. Tem uma carreira solo paralela à banda desde 2007. 4 livros publicados, 2 infantos juvenis, 2 adultos. E, para quem se questiona como é que ela consegue conciliar tudo isso, talvez a resposta esteja nos astros, porque, nascida em 25 de agosto, ela é virginiana. E isso talvez explique alguma coisa para vocês. Com vocês, uma salva de palmas, por favor, Fernanda Takai. Olá, boa noite. Gostei do meu currículo aí, só faltou uma coisa. Okay, que faltou? Que talvez seja que me dê o superpoder para fazer tudo isso, que eu sou mãe. Exato. Vou trazer um pouquinho a respeito disso aqui daqui a pouco. Mas olha só, gente, eu trouxe todos os livros dela aqui para vocês verem. Quem não conhece, nós temos aqui, olha. Deixa eu começar por esse aqui. Nunca subestime uma mulherzinha. A mulher que não queria acreditar. A Geisha e o Panda Vermelho. E o Cabelo da Menina. Eu já vou aproveitar, e aí eu vou pedir licença para os fãs de Patufu, fãs da carreira solo, e vou começar com perguntas sobre livro mesmo. E assim, vou começar aproveitando os títulos desses livros. Eu reparei que todos eles têm mulheres. Isso foi intencional? O quanto disso foi uma decisão sua política, racional? E assim, não, eu realmente quero falar sobre mulheres nesses momentos. Eu acho que depois do terceiro livro é que eu fui pensar nesse protagonismo que eu estava colocando nos títulos dos meus livros. Os 3 primeiros, eles foram totalmente coincidentes. Mas o último, O Cabelo da Menina, eu quis que a protagonista fosse essa menina, e não só ela, todas as figuras-chave do livro são mulheres. A professora, a mãe. Né? Então, aí já foi intencionalmente tentando, principalmente pelo país que a gente vive, pelos saltos de educação e de cultura que a gente precisa dar, eu quis falar com esse público mais jovem através de mulheres. Né? E aí, nesse sentido, você acha que o escritor ele deve sempre se manifestar politicamente por meio dos livros, por meio do trabalho? É uma obrigação? É uma decisão que se pode tomar? O que você pensa a respeito disso? Eu não acho que seja uma obrigação. Também na música, falando assim, tem vários artistas que têm posições políticas, mas preferem não se mostrar publicamente, outros não, já vão atrás de mostrar, né, o que a gente está pensando em cada momento. Eu não acho que seja obrigatório, mas eu acho que é importante você ter essa clareza, essa noção que, através da sua arte, você, por mais que você não esteja falando diretamente sobre, né, uma eleição, ou sobre um cargo, ou conduta, mas você está falando de ética, de comportamento, de como você respeita a opinião do outro. E então, quando eu faço isso nos livros, por mais que tenha a minha posição, mas tem a mistura da arte com o mundo em que eu acredito, um mundo que eu gostaria que fosse mais dividido e compartilhado com todos. Assim. Então, respeito muito a opinião. Às vezes fico brava com alguns amigos, não só da literatura, mas principalmente da música, que eu tenho mais tempo de carreira na música, porque acho que em determinados momentos você não querer falar, não que você seja obrigado, mas acho que às vezes você passa a se omitir
no momento que é muito importante, né? Mas eu não fico de mal, não, das pessoas. Continuam minhas amigas. E em relação... Porque, assim, pelo menos 3 deles, um pouco menos essa questão do cabelo da menina, mas o da Geisha e do Panda Vermelho com mais intensidade, mas os outros também trazem muito também a respeito da cultura nipônica, né? Dessa questão do nipo brasileiro e etc. Esses 2, muito na estética. Então, alguns temas também, viagens para o Japão, em algumas das crônicas. Mas, assim, na própria estética, com ideogramas, marcadinhos ali. E aí, em relação ao panda e a Geisha e o Panda Vermelho, a própria história gira em torno da Geisha, de elementos que são muito próprios da cultura japonesa. Por que veio isso para você? Isso escorreu para dentro dos seus livros como uma decisão política também? Política nesse sentido, dessa micropolítica que a gente atua no dia a dia? Ou assim, uma consequência natural do seu espaço familiar, da sua vivência? Como é que funciona isso? Eu tenho ascendência japonesa por parte de pai. E eu só fui me sentir com essa herança japonesa com muito impacto quando eu fui ao Japão a primeira vez. Isso foi em 2005. E quando eu convivia e convivo com os meus familiares japoneses, a maior parte deles mora em São Paulo, alguns até de segundo grau aqui no Paraná. Mas foi muito forte perceber ali por que a minha família era desse jeito, mas eu não identificava que era essa parte japonesa, porque era simplesmente minha família. Agora, quando você chega num país que e todos os lugares que você vai, você é impactado com aquilo, com o comportamento, a comida, a arte. E eu comecei a entender, assim, nossa, minha avó era assim, não é porque ela era minha avó, é porque ela era japonesa, né? Meu avô também, as coisas da casa, o comportamento deles com a gente. E aí, quando eu voltei e estava já escrevendo crônicas, né, toda semana para o jornal, lá, o Estado de Minas, e depois para o Correio Brasiliense, em vários momentos eu falei sobre esse reconhecimento meu quando eu estive nesse outro país, né, que também está um pouquinho aqui. Aliás, aqui, principalmente em Maringá, tem bastante, né, japoneses que vieram. E eu pensei que fosse um jeito até de eu resgatar toda essa história que tinha acontecido na minha vida, mas que não sei porquê, eu nunca investiguei assim. E aí só depois de viajar, hoje eu já fui 7 vezes ao Japão, tocando, cantando, também como turista, mas eu fiquei pensando por que eu não aprendi japonês quando eu era pequena. Muita gente falava, por que você está cá e você não fala japonês? Ah, não fala. Meus avós falavam em português comigo, né? Tudo. Aí fui lendo um monte de coisa sobre o Japão, sobre imigração japonesa. E o Fernando Moraes lançou um livro chamado Corações Sujos, onde ele conta o período ali, né, na Segunda Guerra, que teve... É uma história muito, muito triste. Aconteceu em outros lugares do mundo também, mas eu nunca tive conhecimento de que o meu avô e meu bisavô, por exemplo, tinham sido presos naquela época porque não acreditavam na derrota do Japão. Isso foi um negócio que a minha família nunca me contou. Assim, e eu falava, por que eles não me contaram? Acho que tinham vergonha dessa parte da história. Então, por que eu não aprendi japonês? Porque era proibido ensinar japonês, era proibido ensinar alemão, italiano na época da Segunda Guerra, e meio que ficou, quando acabou tudo, ficou um negócio meio velado. A gente não pode comprometer os netos, sabe? Assim, ficou um negócio... E aí eu falei, gente, mas essa história é tão grande, tem tanta coisa, acontece tanto desdobramento, assim. E eu comecei a contar isso nos meus 2 livros de contos e crônicas. Tem algumas passagens em relação aos meus avós japoneses, mas quando eu fui
lá a Tóquio, a primeira vez, numa visita ao zoológico, eu tive essa ideia de escrever sobre as coisas que chamam muita atenção e são super queridas e famosas e tudo mais, e as outras coisas que estão ali quietinhas e são ofuscadas por uma coisa exuberante. E eu acho que muito da cultura japonesa, às vezes, passa por isso, sabe? Você vai gostar de literatura japonesa quando você começa a ler vários autores e começa a entender como é que é aquela escrita, ou design mesmo. Muitas vezes você olha um negócio, não entendi, não gostei, ou então, gostei, quero conhecer mais. Precisa ter um tempo mais longo de climatização, assim, né? E aí eu quis escrever essa história da geisha e o panda vermelho, que acho que representa bem como foi essa minha relação, sabe, com como o Japão voltou a ser uma parte muito importante da minha vida. Sempre foi, mas eu não tinha noção por que era, sabe? Muitos tinham passagens sem explicação, digamos assim. Não entendi, não sabia explicar por quê. Então, quando eu fui a primeira vez lá e as pessoas perguntavam se meu Takai era um Takai, era nome artístico, era nome... Por que eu me chamava? Não, porque meus avós eram japoneses, tudo. E aí eu não falava japonês. Isso me deu uma profunda vergonha. Eu fiquei com vergonha de não falar japonês, e aí quando eu voltei, eu fui estudar japonês, estudei 3 anos de japonês. Aí quando eu voltei, encontrei algumas pessoas que eu tinha encontrado da outra vez, e falei, olha, agora eu falo um pouquinho de japonês. Eles acharam, nossa, que coisa, que bacana, isso prova que você realmente é neta de japonês, né? Além de ser virginiana, né, como você falou. Então, é uma descoberta mesmo. Acho que toda viagem que a gente faça, aqui no Brasil, conhecendo as comidas diferentes, os sotaques diferentes, as roupas que se usam, né, assim, em determinado lugar. E quando você sai daqui também, toda viagem é também um redescobrimento do nosso jeito de ser e pensar. Agora, quando você faz uma viagem que tem toda essa ligação com a sua família, o negócio é muito mais profundo, eu acho, né? Então, por isso que eu tenho cada vez mais me conectado. Inclusive, as ilustrações do livro A Mulher que Não Queria Acreditar são feitas pela Sandra Hiromoto, né, que lá de Curitiba, um artista plástico também de ascendência nipônica. A gente até tem feito várias outras coisas juntas, tanto que a gente se conectou nessa redescoberta das origens, né? Tá. Pessoal, só para vocês saberem, vocês podem enviar perguntas, tem o pessoal de apoio, podem levantar as mãos, por favor, pessoal que está lá atrás. Então, se vocês, por acaso, quiserem mandar pergunta, é só vocês levantarem a mão, peguem o papelzinho e enviem a pergunta para cá. Você mencionou um pouquinho no começo, na hora que entrou, que um dos seus superpoderes incluía a questão de ser mãe. Eu vou trazer um pouquinho disso. Por quê? Porque, tanto no seu trabalho, você tem 2 livros que são voltados para o público infanto-juvenil, e mesmo o Pato Fu tem também um trabalho que é todo voltado para o infanto-juvenil, que é o Música de Brinquedo. Eu queria entender de você como é que surgiu esse envolvimento com a questão do infantil na sua obra, essa coisa lúdica, essa coisa do brincar, essa coisa do infanto-juvenil, tanto na sua obra literária quanto na questão da música. Como é que foi isso? Eu falei brincando dos superpoderes, porque eu acho que tem algumas coisas que as pessoas, várias pessoas fazem e que são incrivelmente embasbacantes, assim, porque por mais que eu tenha uma carreira na música e hoje escrevo também, né, mas o tanto de gente que faz várias coisas ao mesmo tempo também, que é pai, que é mãe, que trabalha em 2 empregos, que vira turno, eu falo, são os nossos superpoderes cotidianos que ninguém dá mais, né, bola para eles, mas eles existem, eles têm que ser valorizados. E eu acho que quando eu me tornei mãe, eu consegui gerenciar o meu tempo assim de uma forma que eu não tinha noção que eu poderia fazer. O convite para começar a escrever, por exemplo, quando me fizeram o convite, a Nina nasceu em 2003, comecei a escrever em 2005.
e toda semana. E eu falava, nossa, imagina como que eu vou escrever, né? Eu nem tinha carreira solo, eu tinha só o Patofu, que dá trabalho, né? Uma coisa só dá trabalho. Mas aí eu falei, não, eu vou tentar. E a condição que eu pedi para o meu editor, na época, assim, eu vou tentar, mas primeiro, sim, se eu receber um monte de reclamação dos leitores falando assim, quem é essa menina que está escrevendo, né? Não é colunista nem nada, o que ela está fazendo? Eu vou sair, porque eu sou muito autocrítica, assim. Então, assim, eu não quero ser odiada por mais a maior parte, assim. Tudo bem, se tiver 10 elogiando e 1 achando ruim, eu vou abrir um diálogo, porque dá tempo de discutir, né? Mas aí eu fiquei 6 anos escrevendo. Eu escrevi durante 6 anos, toda semana, uma coluna. Eu consegui escrever, consegui dialogar com o público do jornal, que não necessariamente gostava do que eu canto, né? Não necessariamente. Aliás, muita gente fazia questão de falar, eu não escuto suas músicas. Falava assim, mandava e-mail, mandava carta assim. Não escuto suas músicas, mas algumas coisas que você escreve eu gosto muito, assim. Aí eu achava isso incrível, porque realmente é uma outra forma de comunicação, é um outro público que você abre ali para a sua vida. No caso do trabalho com um público mais novo, o que acontece, eu acho, ao longo da carreira do Patofu, é que as crianças, o público mais jovem, sempre se conectava muito com os nossos videoclipes. O Patofu é uma banda que começou nos anos 90, no auge dos videomakers brasileiros, né? Principalmente Belo Horizonte, tinha uma turma que produzia muito, assim, muito inteligente, muito interessante, com linguagens alternativas, assim. E essas pessoas, elas fizeram vários clipes do Patofu. E esses clipes, como a gente sempre pensava no clipe, ele tinha que trazer algo para a música além só da música. A gente queria usar a linguagem de um diretor ou de um roteirista ali, um fotógrafo muito legal, para contar essa história da música com a gente de uma maneira mais rica, né? Trazer mesmo mais valor. E eu acho que as crianças, elas começaram a gostar dos clipes do Patofu e não podiam ir ao show, né? Por causa de censura, porque era noite, era muito tarde, a gente fazia show 9 horas, 10 horas da noite, que é tarde para criança. E quando a Nina nasceu, e a gente começou a frequentar os espetáculos para criança, a gente notava na gente e também nos pais um cansaço, assim, sabe? Assim, principalmente os pais não estavam prestando atenção. A criança, às vezes, estava, às vezes nem a criança estava, com um espetáculo com uma linguagem só, uma linguagem para uma idade só. E eu ficava falando com o John, a gente podia pensar num negócio podia se divertir os adultos e as crianças também, né? Ia ser tão mais legal. E aí o Música de Brinquedo, a gente nem sabia se ia dar certo, a gente fez a tentativa de fazer a gravação, então, de grandes sucessos da música brasileira e estrangeira, com instrumentos de brinquedos, mas nos arranjos originais, porque aí o público adulto iria conhecer e o público jovem iria se conectar no disco com as vozes das crianças, com a sonoridade dos brinquedos, que eram coisas que elas tinham em casa, né? E no show, com os bonecos do Giramundo, que o Teatro de Bonecos tem já isso. O Teatro de Bonecos ele já tem uma linguagem de multipúblico, né? De idades diferentes, tem essa magia. E acho que deu muito certo, assim. Era um lugar que estava faltando, para a família sair feliz, assim, sem ficar aquela coisa, sei lá, domingo às 4 eu vou ter que ir no teatro infantil, porque ele não é só infantil, ele pode ter, eu digo que não só música de brinquedo, outros espetáculos têm essa, mas é sempre mais fácil você encontrar espetáculos com um sentido só. E a gente, no Patofu, sempre gostou de fazer coisas com vários sentidos, de passar várias camadas de conhecimento, dependendo da sua própria história de vida, assim. Mas você tem que a gente tem que trazer o público para a gente, né? Então, essa que foi o estalo do Música de Brinquedo. Olha, tem uma pergunta aqui que volta um pouquinho para aquela questão do nipo brasileiro, né? Fernanda, é do Hugo Chiguel.
Fernanda, como você enxerga a representação do nipo brasileiro na literatura e outras artes nacionais? Você acha que é estereotipado? Eu acabei fazendo mais contato justamente com essas pessoas, no caso a Sandra, né, que é a artista plástica, mas escreve. Quando eu lancei meu livro, eu me lembro de ter encontrado com a Lúcia Hiratsuka, que é uma autora também de livros, ela é ilustradora e conta histórias também de uma forma muito bonita. Eu acho que tem um certo lado que não deixa de cair no estereótipo, de alguma forma, né? Assim, seja por quem produz e também por quem vai ver. Porque, enquanto você não conhece com mais profundidade, você só vai... a primeira impressão que você tem é uma coisa muito simples, assim, né? Uma visão simplificada, e o estereótipo se encaixa nisso, assim, né? De você... É um preconceito, né? Assim, o que é legal é você perceber que tem muita gente que toma cuidado com você não cair em ser clichê apenas, sabe? De usar as saídas mais simples, né? Eu acho que na música eu tento fazer isso, na escolha de capa de disco, na escolha de diretor de vídeo, de filme, né? Também buscar gente que represente determinado segmento, universo, mas que não por causa do clichê, né? Possa ter uma história, uma representatividade, mas que seja além disso. Então, assim, depende muito de quem você está falando. Aconteceu uma coincidência aqui no camarim, que a Thaís me deu de presente um livro de um autor que é daqui, da região, e que eu falei, você não vai acreditar, ela me entregou o livro, eu falei, nossa, eu peguei um táxi há uns anos, assim, acho que uns 2, 3 anos. Sabe, os táxis colocam livros atrás para você ler, né? Passageiro lê tudo. E eu falei, nossa, que livro interessante. O livro é o Nihonjin, do Oscar Nakasato. Eu tirei foto dessa capa e falei, me interessa isso, né? Eu li, falei, vou comprar esse livro. Eu não comprei esse livro por algum motivo que eu desconheço, que eu não me perdoarei jamais, mas eu acabei ganhando de presente o livro dela aqui, porque eu já ali folheando, naquela época, e vendo de novo o livro, eu falei, que interessante. Poderia ser teoricamente, né, uma questão estereotipada, mas você as primeiras leituras que você faz, você já sente que tem muito sentimento, muita história, muita sensibilidade, né? Então, assim, depende muito de quem você está falando. Provavelmente vai ter gente que trabalhe justamente com... né, sei lá, dando um mau exemplo, um péssimo exemplo, tentando dar um exemplo. Vou fazer uma fachada de uma academia de lutas marciais, aí faz a coisa mais simples do mundo, que pode ser feita de um jeito muito inteligente, mas pode ser feita de um jeito que, assim, poxa, qualquer pessoa poderia fazer. Então, assim, acho que é preciso sempre você trabalhar as ideias, as suas ideias, por melhores que sejam, assim, não vá pelo primeiro impacto só. Tem mais uma pergunta aqui, mas aí ela já vai para uma questão da música. E a Elizabeth quer saber como surgiu a parceria com o padre Fábio de Mello. O padre Fábio, eu de longe, assim, eu achava ele muito divertido, achava que ele era uma pessoa que trazia a religião para um formato mais moderno, né? Aproximava muito as pessoas pelo jeito mesmo dele falar, e na época que eu o conheci, ainda ele nem tinha Instagram, nem fazia esses stories engraçados dele, nem nada. Eu conheci pelas entrevistas, pelo programa que ele tem até hoje, né, o Direção Espiritual. E assim, não que eu assista Direção Espiritual, mas de vez em quando eu estava passando zapeando, aí estava o padre. Eu sempre penso, claro, padre, que homem bonito, né? Que padre bonito.
E como ele tem a voz boa, como ele fala bem, que coisa. E ficava, quando eu via, eu estava assistindo meia hora do programa já dele, assim. Eu falei, que pessoa interessante. Aí fui ler uns livros dele, e ele tem livros que não são só sobre religião, né? Fala-se sobre a vida em geral, assim. E quando eu o conheci pessoalmente num programa de entrevistas, eu falei para ele, padre, nossa, eu acho você muito legal, assim, gosto muito das coisas que você fala. Eu sou muito afastada de religião e tudo, mas o meu começo com a música coincidiu de ser bem na época da primeira comunhão, na época que eu estava aprendendo violão. E aí eu fiquei conversando com ele das músicas do Padre Zezinho, tudo. E aí um dia uma criança me parou. Um dia eu o convidei para cantar comigo no meu disco. E aí ele se lembrou dessa conversa toda que a gente tinha. E ele tem 1 ano a menos que eu. Eu sou 1 ano mais velha que ele. Ele falou assim, você sabia que eu escutei muito Pato Fu? Eu falei, poxa, padre, que legal. Eu falei que ele é de Formiga, né, que é interior de Minas. Então ele conhece várias músicas do Pato Fu. Eu falei, pô, a gente tem muita coisa em comum. Vamos gravar uma música comigo, tudo. E aí ele foi lá em casa, eu fui buscar ele no aeroporto, e a gente gravou uma música do Padre Zezinho, que foi o primeiro padre cantor pop católico do Brasil nos anos 70. Está vivo até hoje, bem velhinho, mas muito lúcido, tem Twitter, escreve coisas ótimas. E aí tem tudo a ver, porque mesmo estando essa música, que é Amar Como Jesus Amou, estando num disco pop, faz muito sentido para mim, para a minha história, né? Uma música que eu tocava quando tinha 9 anos, 9 para 10 anos de idade. É uma música que muita gente tem na memória, guarda uma afetividade em relação a ela, assim. E é uma música que tem uma mensagem muito bonita. Assim, inegavelmente, se tinha uma pessoa que foi joia, foi Jesus, né? A ideia desse Jesus, o Jesus da massa, né? O Jesus simples, o Jesus agregador, sem exclusão, de aprender com a diferença do outro, isso é muito interessante. Assim como o Buda, né? O Buda dentro de cada um, o sol dentro de cada um, esse espírito positivo de fazer o bem, receber o bem, né? Se for pensar pelo lado da física, ação e reação, faça coisas boas e que elas voltam para a maioria e para você, inclusive. Então, todo esse tipo de mensagem me interessa, que não necessariamente seja só de uma religião ou de outra, que não tenha religião, mas essas mensagens são muito positivas e eu acho que elas fazem bem em discos pop, até para quebrar essa coisa assim, quem é cantor gospel não pode cantar um rock pesado, sei lá, ou quem é cantora pop não pode cantar uma música católica, né? Acho que pode sim. Tem que se sentir bem, né? Pode tudo. Pode tudo. Pensando só um pouquinho a respeito do seu processo criativo, porque tem uma determinada entrevista sua que você fala que você leva muito... meio pesado. Tem uma entrevista que você comenta que você leva para o estúdio, quando vai preparar alguma música, leva várias referências. Livros, fotografias, qualquer outra coisa que ajude a criar o clima da canção, né? Então, nessa entrevista, você menciona um pouco a respeito disso. É assim que funciona o seu processo criativo atualmente, sempre, aqui também, ou é uma coisa que funciona na música, mas o processo criativo no livro já é um pouco diferente? Como é que funciona o seu processo criativo? Embora sejam processos diferentes, mas acho que a origem é a mesma. É a minha experiência do dia a dia e que... acho que você tem que ficar muito atento. Principalmente quando eu comecei a escrever toda semana, porque eu tinha um deadline, eu tinha um prazo certinho, que eu tinha que entregar a coluna de qualquer jeito, não podia furar. Eu nunca furei.
O meu editor vai falar assim, não, você furou uma vez. Não, eu não furei. Eu mandei porque eu estava na Nova Zelândia, eu mandei com tanta antecedência que caiu aquele monte de e-mail lá para o meu editor, ele não viu minha coluna que estava com 15 horas antes, que tinha horário de verão lá e aqui, deu 15 horas de diferença. Ele não publicou, mas aí ele reconhece, realmente. Você tem que ficar anotando. Você tem uma ideia, ou você viu alguma imagem fotografa, ou você conversou com alguém, e aí anota tudo. Tudo é material. Né? Você sabe, você escreve também. Então, às vezes, você, numa conversa com amigos assim, você, nossa, falou sobre isso, aí você vai, né, no cantinho, anota, ou vai no banheiro, escreve, sei lá, tira foto, escreve no papel, no guardanapo. A gente está o tempo todo recolhendo material. Na música, eu nunca fui muito assim, porque a música sempre teve um prazo mais dilatado, sabe? A gente faz discos de 2 em 2 anos. Então, não tinha aquela coisa, a necessidade de estar sempre pronto. Eu podia falar, não, agora me permito ficar 6 meses aqui para escrever o próximo disco inteiro, tudo. Mas na escrita cotidiana ali do jornal, eu me obrigava a anotar todas as ideias. E anotei e gastei. Na época que eu comecei a escrever, eu ganhei de presente um Moleskine, né, dos meus amigos. Um amigo meu me deu, depois eu ganhei outros. E eu nunca imaginei que eu fosse encher tantas cadernetinhas. Tudo eu ia anotando. Eu tenho guardado até. Até é uma forma legal de memória, né? A memória é tão digital, né, hoje em dia. E esses meus caderninhos são muito legais, porque eu vejo. Aí tem desenho, tem carimbo, tem um monte de coisa que você vai botando ali no meio. Então, assim, não desperdice ideias. É você ficar anotando o tempo inteiro. E tem muito da escrita, e muito da música também, que é você pegar essa semente ali, que é uma frase, uma foto, é você sentar, parar e falar, agora eu vou escrever. A procrastinação é uma coisa terrível para sempre, né? Essa coisa de ficar adiando, né? Vou adiar isso, faço amanhã eu faço. Mas esse bicho é uma praga mesmo. Então, aprender a trabalhar com prazos ajuda você a vencer o bichinho da procrastinação. E é trabalho mesmo. E eu ficava pensando, será que eu vou ter ideia toda semana para escrever? E eu sentava e ficava, às vezes, o dia inteiro para entregar a coluna ali, e eu conseguia. E aí isso foi acontecendo e foi ficando cada vez menos doído, sabe? Aí o que eu constatei? Que realmente, coisas que a gente escuta dos professores, escuta das professoras, de outros autores, escrever é um exercício mesmo. Quanto mais você escreve, se você escreve todo dia, é mais fácil você escrever. Por isso que fazer redação, só vai ficar bom em fazer redação, fazendo muita redação, refazendo, reescrevendo, entendendo onde você pode melhorar. É você ler bastante. Eu sempre li. Eu acho que eu sou de uma família, não que a gente tinha uma biblioteca em casa, sabe, mas tinha uma estante cheia de livros. Acho que famílias que têm estantes com livros em casa já abrem um universo para as crianças serem também leitoras dos filhos, né? Então, assim, eu me lembro disso. E eu fiquei com os livros do meu pai, que morreu, e da minha mãe, ela deixou comigo. Também ela pega lá de vez em quando. Então, estou com os livros, basicamente, da minha família ficaram comigo. E eu acho que é um tesouro você ter isso, sabe? Você ter esse estofo de você ter sido leitor, assim, desde criança, te ajuda muito a escrever. Então, assim, não tem jeito. Você só vai escrever com naturalidade e com menos medo, inclusive de julgamento, escrevendo bastante, joga fora, reescreve. Coisa que, às vezes, na música, a gente demora, tem esse prazo mais dilatado e, sei lá, numa banda, por exemplo, a gente tem outras pessoas ali falando coisas, escrevendo, melhor aqui, vai para lá, não sei. Então, é diferente. A escrita é muito solitária, mas ela vai ficando cada vez mais gostosa de se fazer quando você tem quando você está com a musculação em dia, assim, digamos. Nessa ideia da escrita, ser escritora, mandaram uma pergunta sem nome aqui, que é, no seu contexto,
como é ser uma escritora mulher hoje? Tanto em relação à representatividade, quanto em dividir tempo com as outras atividades. E aí eu acrescento essa questão das outras atividades suas, porque tem Patufu, tem carreira solo, e aí tem a escrita. E a escrita, como você acabou de falar, é um momento que tem que ser mais isoladinho, mais fechado. Como é que você concilia isso tudo e como é que é ser uma escritora mulher hoje, para você? Eu acho que eu tenho que ter muita responsabilidade. Eu já tinha responsabilidade, eu acho, quando eu comecei a minha carreira na música, que você acaba dando muita entrevista, né? Você fala o tempo todo e fala sobre o seu trabalho, e muitas vezes as pessoas perguntam sobre outros assuntos, e tem gente que fala, não fala sobre isso. Como eu falo sobre tudo, assim, não que eu saiba sobre tudo, mas eu dou a minha opinião sobre as coisas e conto da minha experiência. Quando eu comecei a escrever, né, eu tinha noção que, por exemplo, nos jornais, eu estava nesses 2 grandes jornais, um do Distrito Federal e outro lá de Minas, com uma audiência muito grande, assim. Eu falei, eu tenho que ter uma escrita que seja, ela tem que ser livre, né? Assim, eu não tinha nenhum tipo de... O meu editor sempre foi muito legal, que ele falou, eu nunca não vou censurar nada, nunca vou cortar um texto seu, assim, tudo que você mandar a gente vai publicar. Mas eu sabia disso, eu sabia assim, que nas primeiras colunas foram chegando e-mails de professoras falando que iam levar meu texto para a sala de aula. Ou de gente, essas pessoas que não eram meus ouvintes, né, comentando um texto, eu falava assim, gente, eu preciso ser muito responsável nas ideias que eu estou comunicando para isso. Porque como cantora, né, ali, principalmente em Minas, assim, como representante da cena cultural mineira, e me apresentando na cidade, me conectando com todo mundo que faz cultura ali, eu tenho que escrever pensando em como as pessoas estão lendo né, as minhas ideias e sempre justificando. Eu nunca pensei em fazer alguma coisa, escrever algum texto completamente sem que eu mesma acreditasse, sem que eu mesma pudesse defender as ideias ali, sabe? Então, sempre a minha principal coisa é escrever uma escrita responsável, uma escrita que incentivasse as pessoas que não escrevem a começar a escrever, se tem vontade, e principalmente mostrar o quanto que é importante você ler. O quanto foi importante eu ter sido leitora para poder também estar nesse momento. Como mulher, assim, a minha história ali dentro do Patufu tem 27 anos já. E nesses 27 anos, por mais que as mulheres tenham ocupado mais o espaço, né, em várias frentes, você vê quantas mulheres em banda de pop rock tem no Brasil hoje. Ainda são muito poucas. Tem um buraco, assim, falta muita gente. É questão de quantidade mesmo. Assim, por mais que tenha meninas tocando, se apresentando, tudo, mas você vai ver bandas com meninos, com mais homens. As meninas são boas, mas tem tanto homem mais se jogando nos festivais de colégio, monta banda mais de meninos do que de meninas, sei lá. E eu sempre falo, gente, vai fazer. Quando eu fiz a minha banda de colégio, primeiro que não tinha não tinha lugar para a gente se apresentar. Aí a gente inventou um festival, a gente criou um festival no colégio. E nossa banda ficou em último. Então, assim, a esperança para tudo. E eu também, tocando guitarra ali no festival, muita gente falava, olha que legal, pode? Como assim? Pode mulher tocar guitarra? Gente, claro que pode tocar tudo, bateria, tudo que você quiser, pode. Então, tem que incentivar, tem que falar o tempo todo, você pode, né? Você tá parecendo o Obama, né? Yes, you can. Mas as meninas podem e elas têm que ocupar o espaço mesmo. E tem que entrar em contato com as pessoas que
que você gosta, que tem uma, né, fizeram alguma coisa, entre em contato, manda mensagem, pergunta, a gente responde. Assim. O bate-papo aqui, presencial, ele é tão importante, nada substitui nosso encontro aqui, nada mesmo. Por mais que o pessoal da internet esteja vendo, está sendo transmitido, tudo, gente, mas estar aqui é diferente. Por isso, eu acho que existe uma luz, uma esperança para todo mundo que trabalha com arte e cultura, no mundo inteiro, que é você ainda ser capaz de se reunir presencialmente, né, se juntar com quem você gosta, até com quem você não gosta, para você tentar entender por que você não gosta daquela ideia ou daquela, sabe, assim, isso é muito importante. As festas literárias, as feiras, bate-papos, elas trazem os autores perto dos leitores e também de outros autores que estão aí, como você também, Thaís, que é autora, porque é uma forma da gente mostrar que isso tudo aqui está muito vivo. Enquanto as pessoas estiverem interessadas nas outras pessoas e no que as pessoas fazem, nada vai substituir isso. Por mais que exista o mundo digital, analógico e tudo mais, mas isso aqui é, né, o teatro, acho que o teatro, a dança, tudo isso sobrevive dessa forma, né? Tá, e aí, olha, já que você falou que fala sobre tudo, tem um assunto aqui... Polêmico. Polêmico. Sempre acaba sendo polêmico. Diante da conjuntura que se apresenta, qual a sua opinião sobre a política cultural presente e futura? E o que você acha sobre a cultura sob os cuidados do Ministério do Turismo? Eu acho que só o fato da cultura, a gente não ter mais o Ministério da Cultura, e em menos de um ano ela já ter sido está tão paralisada, né? Tem muita coisa no Brasil que estava quase pronta, assim, muito filme, muita peça, muita exposição. Não vou nem falar da parte de música, falando da parte do audiovisual brasileiro, assim, da parte de museus que estão sem manutenção, assim. É um desrespeito, eu acho, com o nosso país, a gente não entender que muito do Brasil, muito da nossa riqueza está na nossa cultura, né? A música brasileira lá fora você fala assim, eu vou para os lugares, eu sou do Brasil, do Brasil. Aí vai falar de bossa nova, né? Fala de futebol, né? Tudo. Mas você fala de música, né? Fala de Chico Buarque, Gilberto Gil. E eu acho que a gente está em péssimas mãos. Assim, eu tenho uma camiseta que já gastou de tanto que eu usei, que é uma camiseta do Ronaldo Fraga, que é assim, a bandeira do Brasil preta. O Ordem em Progresso está escrito otimista só de raiva. Otimista só de raiva. Eu usei tanto essa camiseta. E assim, eu me lembro de estar com essa camiseta logo no início ali aliás, foi um ano antes do processo do impeachment. Eu já estava assim, eu estava sentindo o negócio. E eu falei, Ronaldo, você tem que fazer mais dessa camiseta. Vai precisar mais, acabou, não tem mais. E eu tento ser muito otimista, mas a gente só teve uma alegria ontem, né? O dia do Lula livre. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou dar um relato exclusivo para vocês. O meu dia do Lula livre era para ter sido um dia muito feliz, mas foi um dia tão péssimo para mim, exceto que o Lula foi livre, porque eu saí para fazer tantas coisas. Almocei correndo, eu tinha uma consulta, tinha que passar no banco para fechar uma conta, tinha que ir no meu escritório trazer uns livros para cá, pegar umas coisas. Aí, no meio do caminho, faltando 15 minutos para chegar na minha consulta, meu carro parou, quase fundiu o motor. Parei, fiquei esperando o reboque, caiu uma chuva, molhei tudo.
molhou tudo, que ainda estava com um ventilador que minha mãe tinha levado para arrumar, para montar para ela, tudo no meu porta-mala. Estragou um monte de coisa ali, das coisas que eu tirei no meio da chuva para passar do reboque. Ou seja, não fiz nada. E aí o John tinha comprado... Aí o Lula foi livre, aí teve um quentinho no coração, mas aí o John comprou ingresso para assistir o Coringa, com ele e com a Nina. Aí eu estou lá, todo mundo lá bebendo, conversando, falando Lula livre e tudo, e eu estava ali naquela tensão do Coringa, né? E eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Era para estar no mercado municipal lá, né? Eles estavam distribuindo cachaça de graça. E eu estava lá. Aí eu saí tão deprê, assim, o filme é maravilhoso, o filme é muito bom. Mas aí eu cheguei em casa, não, tem que beber alguma coisa para comemorar esse Lula livre? Aí comemorei depois. Cachaça? Toma cachaça? Não foi cachaça, não. Foi um... Depois eu falo. Então... Aí eu achei, mas foi muito bom, estamos felizes. Eu acho que é como se a gente tivesse, os exércitos tivessem de volta um general que estava preso, né, para lutar nessa guerra. Foi muito simbólico o Lula tá livre. Não, e não é só o Lula livre, né, é realmente imaginar que em algum momento tudo que a gente fez até agora, toda essa resistência, né, aqui a gente fica se sentindo meio Star Wars, né, nós somos da resistência, Jedi. E agora a gente está muito feliz agora com o nosso Jedi Mor de volta. Ótimo. E aí, olha, já pensando nesse caminho, tem alguém que mandou uma pergunta com um começo ótimo e que a gente já pode aproveitar isso. Começaram a pergunta assim: tomo um café com guaraná para me animar. Depois de tudo isso, quais são as motivações para animar? Acreditar que o outro dia vai ser sempre melhor. Eu tenho a mania, assim, eu toco o despertador, sabe quando o despertador você coloca para tocar, e ele faz o primeiro pulo, ele nem toca nem uma musiquinha, nem 5 segundos eu já toco, e eu já pulo, já saio fazendo as coisas. Então, assim, todo dia para mim, por mais que o outro dia tenha sido péssimo, eu já acordo, vamos lá, a gincana, hoje é a gincana do domingo, né? Hoje, o domingo começamos aqui, é outro dia, assim, tá zerado o jogo, vamos para frente. Então, acho que não tem muito sentido se a gente não imaginar que a gente está vivendo a nossa vida, está em sociedade, tendo a profissão que a gente tem, as pessoas ali, né, fazendo parte de uma comunidade, tudo. Se a gente não pensar que a nossa vida vai melhorar, sabe? Aí não tem graça mais. A mesma coisa que muita gente fala, depois de tanto tempo, tem graça você fazer show ainda? Tem, porque eu gosto muito do que eu faço, né? Então, e aí a pessoa fala, dá nervoso antes de entrar. Sempre tem um momento de apreensão que você vai entrar ali, aí tem que ver se está funcionando o som, se a luz está boa, se tem público, né? Então, isso tudo faz diferença. Tudo isso é mais... Nunca está definido. As coisas nunca estão definidas enquanto você está vivo. E você tem que fazer do seu dia sempre um dia melhor. Eu acho que eu continuo otimista. Eu vou comprar outra camiseta. Ainda nessa linha, não colocaram o nome também. Essas pessoas misteriosas, né? Todo mundo fazendo segredo. Perguntaram como você tem lidado com o ódio nas redes sociais devido às suas posições políticas. E aí eu lembrei até que você publicou esses tempos atrás, final de novembro, final de outubro agora, um parabéns para o Lula, etc. Eu não sei qual foi a repercussão disso, mas como você está lidando com isso nas redes sociais? Eu experimentei pela primeira vez isso, né, esse ódio assim generalizado, na época do impeachment da Dilma, que eu estive lá em Brasília. Eu não fui no dia que o Chico Buarque foi, né? Eu fui logo depois, um dia depois. E eu nunca tinha me encontrado com ela, embora ela soubesse já. E ela sempre foi minha ouvinte, ela gostava de caminhar ouvindo, principalmente aquele meu disco Onde Brilhem os Olhos Seus. E
Mas eu nunca tinha me encontrado com ela. E eu estava lá em Brasília, na época do impeachment, três filmes estavam sendo feitos sobre o impeachment. O da Petra Costa, que saiu, né, Democracia em Vertigem, o da Lopoliti, que ainda não foi lançado, e tem mais um outro que eu esqueci, que eu não vi também, eu só vi o da Petra. E aí, a Lô, que é essa diretora, uma das diretoras lá, eu falei, Lô, estou aqui, eu me hospedei, eu não avisei ninguém, não avisei nem minha mãe. Tanto que minha mãe, ela ficou brava comigo até hoje, porque ela tem ciúme da Dilma. Aí eu falei, Lô, estou aqui, eu me hospedei num hotel do lado do Palácio da Alvorada. Eu preciso falar com a Dilma, eu preciso abraçar a Dilma e falar que... Dar um abraço, que tem um monte de gente que queria poder fazer isso e que não pode. Aí ela falou, vou falar com ela. Aí a Dilma pode vir. Aí, às 15 horas do dia pós a presença dela, né, respondendo as perguntas de todo mundo lá. E eu achei que eu ia chegar lá, Dilma, tá abraçada, obrigada, tchau. E ela, não, senta aí, vamos tomar um cafezinho, um pão de queijo, uma água de coco, tudo. E eu fiquei 2 horas lá na Alvorada. Ela me levou para passear nos jardins, contou um monte de história do netinho dela. Foi tão bom, foi muito legal. E eu falei, nossa, que pena que ela está saindo, viu? É uma história dela muito incrível, assim, de vida. E ela é uma pessoa muito legal, muito bacana de se conversar, né? Primeiro que ela lê muito, vê muito filme. E aí eu estive lá e logo, claro, saiu um monte de foto, dei algumas entrevistas e tudo. E aí as minhas redes sociais foram invadidas por muito ódio, por muita gente. Eu não sabia nem responder, eu não sei responder a esse tipo de ofensa. Então, o que eu podia fazer? Eu podia bloquear, como eu bloqueei muita gente, bloqueio diariamente, e podia responder a um ou outro menos mal educado, de uma forma suave e tentando mostrar um pouco o meu ponto de vista. Porque eu já tinha, por experiência própria de vida, em outros assuntos, né, não só política, mas em outros assuntos da vida, tudo, não adianta. Tem até uma música do Patofu que é sobre isso, que é Perdendo Dentes. Né, que não adianta nada você brigar de soco e rolar no chão e se igualar no nível mais baixo, isso não adianta. E aí fui dando essa... Né, eu falo que nem tirar folha de piscina, sabe? Quando cai um monte de folha na piscina, você vai lá, todo dia você vai, tira, cai, bate o vento, cai um monte de folha, aí você vai, limpa tudo, deixa lá bonitinho. Então. E eu fiquei pensando, minha mãe falava assim, você está doido, você foi lá. Aí as pessoas vão... Não tinha nem acontecido a faca do Bolsonaro ainda. Minha mãe pensava, vão te dar um tiro, vão te esfaquear, sei lá, qualquer coisa de mãe, né? Eu falei assim, não, mãe, não, vai, não. Mas no fundo, assim, claro que você fica meio... Será que eu vou estar num show e alguém vai... Um sniper vai... Né? Lá no Rio de Janeiro agora tem um pouquinho de medo, né? Porque, de repente, os snipers do Witzel. Mas eu não tenho medo disso, realmente não tenho medo. Se fica um pouquinho assim, mas eu não deixo de fazer as coisas, não deixo de demonstrar a minha sensação em relação às ideias e às pessoas que eu acredito e gosto, porque eu vou ser retalhada, porque não vão me contratar para não sei o que, eu não tenho medo. Mas o que aconteceu no mundo real foi que assim, o ódio que eu recebi nas redes, no mundo real foi o oposto. No mundo real, tinha gente que me parava na rua e falava assim, deixa eu te abraçar. Aí vinha me abraçava, aí depois falava assim, eu estou te abraçando porque você foi lá abraçar a Dilma. Então, assim, muita gente no supermercado, posto de gasolina, no check-in do aeroporto, muita gente vinha falar assim, você, hein, com a Dilma. Aí eu falei assim, putz, será que vai me bater, me dar um tapa? Assim, você é corajosa, menina, não sei o que, me abraçava. Eu falei, tá vendo? Eu acho que a gente tem que fazer realmente o que a gente sente ali, naquele momento, porque tem gente do nosso lado, sabe? E a gente não pode ficar com medo do ódio, sabe? Do terror. Se a gente fica com medo, se sentir acuado, acho que é a pior coisa que pode existir. Então, assim, eu tento não ser essa pessoa.
Essas palmas vieram manifestas também por escrito. A Luciene Mochi, acho que é Mochi, ela mandou: Fernanda, obrigada por ter abraçado a Dilma por nós. Obrigada. Gente, impressões, né? A Dilma ela é mais alta que eu. Eu achava que a Dilma era pequena. Eu que sou baixinha, ela é mais alta que eu também, pra vocês saberem. O Lula também é mais alto que a gente. É legal, né, encontrar as pessoas ao vivo assim. E assim, presencialmente. Presencialmente. Assim. Nossa, existe essa pessoa. É. Tá, então vamos... A gente pode sair um pouquinho desse caminho e ir para outro caminho agora? Só um pouquinho? Aí você tem que fazer a curadoria das perguntas, né? Oi? Você tem que... A gente vai conseguir responder eu estou fazendo uma curadoria aqui de algumas das perguntas. Tem uma aqui que é... tem mais ou menos... Vamos voltar aqui para os livros, né? Que é sobre os seus autores favoritos. Você tem... Aliás, você tem um vídeo, tem uma entrevista da Saraiva, na Saraiva, se eu não me engano, que você menciona alguns. Stephen King, Saramago, Clarice Lispector, como algumas referências. Quais são suas referências de escritores atualmente? Eu acho, essas referências que você citou fazem bastante sentido. Eu incluiria também o Fernando Sabino, Rubem Braga, que acho que no gênero crônica, né, e contos são leitura obrigatória, né? A gente, felizmente, no currículo escolar, eles estão ainda, né? Espero que não tirem, né? Sei lá. Autores contemporâneos, eu gosto muito do João Paulo Cuenca. Ele já veio aqui, na Maringá. É um autor, né? João Paulo Cuenca. Cristiane Lisboa. É uma autora incrível, eu gosto muito dela. Acho que são duas pessoas que, assim, que eu tenho acompanhado mais a carreira. E tem algum deles... Tem a Stella Florence, que é uma escritora, ela está hoje se dividindo entre Portugal e Brasil, que tem uma escrita bem feminina também, bem polêmica até também em alguns casos, assim, mas são esses 3 autores eu recomendaria. E aí você mencionou que ela tem uma escrita bem feminina. O que você entende por uma escrita feminina? A sua escrita, você acha que é uma escrita feminina? Como é que você pontua isso? Até eu falo, né, que o primeiro livro, Nunca Subestime uma Mulherzinha, porque tem esse lance da literatura, literatura de mulherzinha. Como se você ser mulher, a literatura fosse, né, só mulher pode ler, ou é uma coisa pequena, assim. Mas, nesse caso, eu quis usar justamente para chamar a atenção que as mulherzinhas, né, elas são capazes de muita coisa. E que eu não tinha medo de botar o meu título como Nunca Subestime uma Mulherzinha, e de estar ali, teoricamente, presa, né, nessa prateleira, porque eu acho que a gente tem que justamente lutar por não se deixar prender, né? Por essa, posso pegar aqui o livro, a capa do livro? Essa Nunca Subestime uma Mulherzinha, ela veio de um título de uma das crônicas, que foi de eu estar lendo um livro da Clarice Lispector que se chama Correio Feminino, que é um apanhado de textos que ela fez sobre coisas de mulherzinha, e que, na época, ela mesma escrevia sob pseudônimo, porque ela já tinha lançado outros livros, e ela era uma autora consagrada e tudo, e que escrever coluna em jornal com temas de jardinagem, roupa, moda, maquiagem, isso iria ser muito ruim para o currículo dela. Assim, olha que incrível. Ela mesma teve essa meio que uma autocensura, porque isso existe mesmo, assim, né? As pessoas falam, você escreve sobre moda, sobre culinária, né? Quando eu escrevi essa crônica, porque eu estava lendo esse livro, foi porque uma pessoa me julgou pelo título Correio Feminino. Está lendo tipo mensagens de amor secretas, né? Não sei o quê.
dando aquelas, sabe, aquelas olhadinhas, tudo. Só que era um livro da Clarice Lispector, né? Talvez a pessoa que tivesse com esse olhar nem conhecesse a Clarice, nunca tivesse lido nada dela, né? Então, por isso que eu quis colocar, nunca subestimei a mulherzinha, que essa mulherzinha pode ser, inclusive, a Clarice Lispector. Você não está dando nada pelo texto dela de maquiagem e jardinagem, né? Ela não escreve, ela escreve sobre tudo, sobre qualquer coisa ela pode escrever. E eu acho que ela é o maior exemplo de uma dona de casa que ela escrevia com os filhos rodando ao redor dela ali, ligada a uma agenda do marido dela, né, no início, assim, de diplomacia, né, que ele era diplomata. E ela, no meio da dona de casice dela, ela escreveu coisas incríveis, inclusive os livros que ela escreveu para os filhos quando eram pequenos, ali, os livros infantis são totalmente Clarice, né? Não é porque ela escreveu um livro voltado para o público infantil que ela diminuiu a literatura dela, assim como quando ela escreve um tema teoricamente feminino, ela não diminui a estatura da escrita dela, né? Pessoal, a gente já vai se encaminhar para o final, ok? Depois daqui, assim que terminarmos, nós ainda temos mais uma pergunta, mas assim que nós terminarmos, vocês podem ir para o circo, para autógrafos e fotos, etc. Ok? Você, falando a respeito dos livros e etc., você mencionou também uma questão... Última pergunta, então, gente. Você mencionou uma questão a respeito da crítica, né? E aí tem uma crônica sua que se chama A Crítica e os Momúsicos. E aí você fala a respeito da crítica ser uma coisa positiva, só que essa é uma crônica de 2005, se eu não me engano, e eu queria saber, de lá para cá, como que é a sua relação com a crítica atualmente, se mudou, se você ainda acha que a crítica é uma questão positiva para melhorar o seu trabalho, como é que funciona isso? Acho que ela evoluiu, ela amadureceu, com certeza. Assim. Se nesse momento que eu escrevi eu já tinha uma noção melhor, né, de como lidar com a crítica, hoje em dia tenho muito mais. Mas isso implica também na idade que eu tenho, sabe? Quando eu comecei, o Pato Fu, eu tinha 22 anos. Eu tenho 48. Então, a maneira que as pessoas podem atingir uma pessoa jovem com as críticas, assim, talvez seja muito mais forte do que uma pessoa que já levou muita pancada da vida, deu também, mas é bem diferente a sua experiência de vida, a forma como você lê as pessoas. Sem dúvida. Acho que muita gente, qualquer um de vocês aqui, até os jovens hoje que têm, sei lá, 18, a diferença de 18 para 16, a diferença de 20 para 16, vai ser incrível. Você começa a entender e não necessariamente concordar, mas você é louco, mas você permite o outro ter um ponto de vista diferente do seu, ou você consegue sobreviver, né, e conviver com uma opinião negativa sobre você. Então, tem muito a ver com a maturidade, tem muito a ver com autoestima, né? Certamente tem. Acho que quanto mais coisa você faz que tem reconhecimento em qualquer área da sua vida, né? No campo familiar, no trabalho, no campo amoroso, convívio com as pessoas, tudo. Quando você é reconhecido e você se sente reconhecido e parte de uma coletividade, o seu papel é importante, isso faz muito bem. Então, é normal do ser humano. Então, certamente, hoje, eu lanço um disco, lanço um livro, pode ser o crítico melhor do mundo. Eu não vou morrer mais por causa disso. Talvez uma pessoa se mate por causa de uma crítica, sabe? Isso é real, assim, no mundo. Não é só aqui no Brasil. Tem gente que não sabe lidar com isso. E dependendo do tamanho da crítica, onde ela foi colocada, isso faz um mal enorme na vida da pessoa. Então, assim,
É muito importante saber lidar com crítica. Se você não sabe lidar com crítica, e não estou falando só na arte, né? Em qualquer, se a gente aqui, em algum momento, foi criticado e não está sabendo lidar com isso, procure ajuda mesmo. Assim, tente falar com alguém sobre isso, mas não desista. Assim, não desista, porque vale a pena viver, certamente. E então, só para a gente encerrar, o que você diria para uma pessoa que gostaria de iniciar agora na música, ou na escrita, ou a se expressar de alguma forma artisticamente, considerando esse mundo louco e considerando que está começando? Não procrastine, comece já. Se você está pensando, você já devia ter... Né? Não, isso que eu falei, assim, não deixe de fazer. Faça, nem que seja no início de carreira minha ali, com a música. Eu tinha umas músicas que nem minha mãe escutava. Eu sempre fui muito tímida, não mostrava nem para ela. Tinha música minha que minha mãe só foi ouvir depois, lá no disco. Mas não deixe de fazer. Faça, nem que vá guardando. Mostra para alguém de vez em quando, sabe? Mas faz parte da gente, da nossa humanidade, a gente querer ser produtivo, né? Querer sentar e escrever, ou fotografar, ou fazer um trabalho, aprender uma receita nova. Não sei, você tem que fazer. Então, não espere mais. Faça. Comece já. Comece hoje. Chegando em casa, ou amanhã cedo. Senhoras e senhores, Fernanda Takai. Muito obrigada. Obrigada, Flynn. Acho que a Flynn é um espaço de resistência, sim. Eu soube que teve lotado todos os dias, né? Então, ela não existe